Voltamos. Aí, boa. Legal, vamos lá. Reconectando. Boa, Marcelão, tudo bem? Som. E agora sim. Agora vai, agora vai. Boa noite, você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Cara, eu tava aqui, né, dando as boas-vindas pro pessoal, pedindo duas coisinhas para eles. Primeiro, né, seja muito bem-vindo. Quero agradecer aí a presença de todos. Um bate-papo que a gente vai ter com o Rubens Capistrano, especialista em direito imobiliário. Esse cara manda muito bem aí no que ele faz, né, e tem aí um conhecimento pleno do mercado, vai poder passar bastante experiência e vivência do que ele atua, né, do mercado que ele está atuando. E para você que está junto com a gente aí, convida as pessoas que você conhece, que são empresários, empreendedores, pessoas que pagam aluguel, né, Rubens? Para trabalhar aí. Exato. O Rubens vai falar um pouco também sobre contrato imobiliário, aluguel. Então tem um aviãozinho aí, manda para pelo menos 5 pessoas aí o convite para as pessoas, para a gente se conectar e fazer dessa live aqui uma boa experiência aí para a gente ter uma noite produtiva. Rubens, cara, mais uma vez eu quero agradecer aí de você ter aceito de pronto o nosso convite, né, e a disposição aí de estar falando com a gente, né, em plena quarentena. Eu sei que você não parou, que você está trabalhando aí desde do primeiro dia, né, que a gente estava junto, né? Foi seu Sim, aniversário, a gente exato. estava junto aí Exato. na semana. Dia 16 de março, quarentena estourando e a gente mandando ver aqui, trabalhando. 16 de aniversário, né? Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Tem uma galera aí Eu que tá agradeço. tocando, um pessoal chegando aí. Quero agradecer vocês. E, Rubens, quero que você se apresente, fale um pouco aí do tempo que você trabalha já, que está advogando, né? Um pouco da tua história. E depois a gente entra num assunto, né, que a gente vai tratar nessa noite aí. Miguel Perfeito. tá na live, tem uma galera aí na live. Cara, está à disposição. Seja muito bem-vindo aí, vamos embora. Vamos embora. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Convite seu, do Fábrica de Empresários, que é algo simplesmente fantástico. Fábrica entrega muito conteúdo, muito conteúdo. É algo surpreendente. Você está de parabéns, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande poder falar com essas pessoas hoje, com o público do Fábrica de Empresários, principalmente. Enfim, eu sou Rubens Capistrano, eu sou advogado, para quem não me conhece, eu sou advogado há 14 anos. Meu primeiro cliente fixo foi uma imobiliária, e ali eu comecei a trabalhar com direito imobiliário. Bacana. Tá? E ali eu fui tomado pelo gosto do direito imobiliário e eu vi que era um mercado fantástico de atuar. E comecei a estudar e comecei a trabalhar na área e fui me especializando. E para aquela imobiliária eu advoguei 10 anos. E eu nunca mais saí do ramo imobiliário. Hoje tem 14 anos que eu advogo com direito imobiliário. Além de assessoria jurídica para imobiliárias, eu faço, obviamente, assessoria jurídica para proprietários, para locadores, para locatários, outros tipos de contrato do ramo imobiliário, compra e venda, permuta, enfim, build to suit, todos os contratos da área. E passei a mexer também com assessoria jurídica para arrematação de imóvel em leilão. Legal. Né? É uma outra área, é dentro do direito imobiliário, mas é uma outra área totalmente diferente. É uma área que alguns advogados do direito imobiliário não atuam. Né? Ela é muito específica e ela é muito lucrativa, ela é muito proveitosa para todos os envolvidos. Né?
Eu falei que eu encontrei no leilão de imóveis, na assessoria para o leilão de imóveis, a oportunidade de falar para os meus clientes. Eu consigo trazer felicidade para os meus clientes sem que seja através de uma briga judicial ou através de um problema. Não. Eu consigo falar para ele, escuta, vamos dobrar um capital, vamos fazer algo nesse sentido, vamos uma alavancagem financeira, e dá certo, tem dado muito certo. Além disso, por estar dentro do mercado imobiliário, nessa parte de direito imobiliário, eu acabei tirando o meu registro no Cresce, então eu sou corretor de imóveis há 3 anos. Okay. Recentemente eu finalizei o meu curso de avaliador de imóveis pelo Cresce também, então eu sou avaliador de imóveis também, e eu tenho hoje uma imobiliária. Então com a imobiliária eu fecho o ciclo da arrematação de imóveis. Né? Bacana. Porque o meu cliente consegue arrematar um imóvel e depois ele sabe que ele vai ter o mesmo atendimento do escritório na imobiliária. Né? Então a imobiliária é um braço próprio, ela anda com as pernas próprias. E, enfim, um pouquinho de quem é Rubens Capistrano, né? E, enfim, é isso. Assim que eu caí aqui no direito imobiliário. Sou membro do BNI Tríade aqui em São João da Boa Vista, e a minha cadeira é justamente direito imobiliário. Direito imobiliário. Legal. Exato. Cara, a gente está no meio de um processo, né, de quarentena. A série de lives que a gente está fazendo, a gente está trazendo muito assunto sobre a questão de a gente enxergar isso tudo, né? Lógico que é um problema, né? Mas toda a dificuldade gera oportunidade. Né? Claro. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, de quais são as oportunidades do mercado que você está atuando já há um tempo, né? O que o mercado, como o mercado está reagindo com essa quarentena, com todo esse processo. A gente sabe que muitos setores estão com deficiência, estão com problema, caiu, né? O Brasil começou, né, esse ano crescendo os índices em praticamente todas as esferas, e agora deu aquela travada que ninguém estava esperando e vai ter a retomada, né? A gente vai retomar. Como é que você enxerga essas oportunidades e o que você pode falar com o pessoal nessa noite aqui sobre o mercado, né? Como é que está a situação aí geral aí do mercado? Tá. O mercado imobiliário parou. Março foi um mês, pelo menos aqui, parado, literalmente. Não se fez negócio. Os negócios foram muito poucos. O que a gente conseguiu fazer foi captação de imóveis pela imobiliária, tá? Pelo escritório. O que teve uma demanda muito alta, mudou o foco totalmente. Tá? Não foi demanda de novos contratos de compra e venda, novos contratos de locação, foram demandas de renegociação de contratos. Ok. Tá? Estou fechado, eu tenho um ponto comercial, estou fechado por determinação do governo. Eu preciso pagar esse aluguel. E em contrapartida, você sabe que ali do outro lado tem um proprietário que muitas vezes depende daquele aluguel para a própria sobrevivência dele. A gente tem um estigma, né? A ideia errada de que às vezes o proprietário é um mega empreendedor, ele tem diversos imóveis alugados, e às vezes não, às vezes aquele imóvel é o que complementa aquela parca aposentadoria dele. Tá? Okay. Então, o que a gente tem feito muito, que a gente fez muito em março, desde que começou a quarentena, foi essa renegociação de contratos. Tiveram casos que não foi possível renegociar, então isso vai dar alguma briga judicial. Como é que vai terminar uma briga judicial dessa? Hoje, no início da crise, e a crise está começando nesse mercado. Com o judiciário fechado, eu não sei. O que a gente tem visto são decisões para os dois lados. São decisões que, ora, favorecem proprietário, locador, ora favorecem o locatário, inquilino. Tá? Algumas decisões mais bem fundamentadas, outras que a gente vê que, peraí, essa liminar aqui foi baseada na mera alegação, não tem prova. Né? Mas vamos falar de oportunidade. Tá. Né? Quando a gente faz uma renegociação de um contrato, a gente
a gente prevê, a gente tenta com aquela renegociação a manutenção do contrato. Ok. Tá? Isso é uma oportunidade. Eu enxergo isso como uma oportunidade porque a gente não consegue, em tempos de crise, prever quais são as consequências disso. Quais são as consequências dessa crise. Ok. No momento em que ela termina. Então, quando eu faço uma flexibilização agora, eu não estou falando que o proprietário vai deixar de receber aquele aluguel. Pode ser que seja uma negociação que ele fala, não, ok, eu abro mão de receber o teu aluguel por 2, 3 meses, 4 meses. De repente ele tem condições, de repente é um bom inquilino. Tá? Mas pode ser que a gente faça uma flexibilização, a gente reduza o valor do aluguel. Tem girado na faixa de 30%, mas não é só redução. Vamos recompor esse valor? Vamos. Como é que a gente recompõe isso? Então eu vou deixar de pagar 30%, eu vou pagar 30% a menos por 2 ou 3 meses, ou por quanto durar a quarentena, ou enquanto meu faturamento não voltar a X, e depois, ao invés de pagar o que eu pago o que eu pagava mais 10%, mais 20%, e aí a gente recompõe essa renda do proprietário. Tá? Tá. Existe um projeto de lei, Importante... Pode falar, pode falar. Deixa eu só pegar um gancho do que você está falando. Eu acho muito importante, nesse momento, as pessoas conversarem, né, cara? Tratar isso Sim. de forma transparente, ter uma boa comunicação, né, Rubens? Sim, sim. É comunicação total agora, porque a gente não consegue falar o que vai acontecer se entrar no judiciário. Tá? O que eu consigo te falar é o seguinte, existe um projeto de lei, era o projeto de lei que ia prever a suspensão até do pagamento de aluguel, de certa forma, porque os proprietários não poderiam pedir despejo dos seus inquilinos a partir de 20 de março, tá? Até 31 de outubro. Por que 31 de outubro? Não sei. O estado de calamidade que está decretado em nível nacional é até 31 de dezembro. Por que o projeto prevê 31 de outubro? Ninguém sabe. Mas prevê 31 de outubro, ok. Só que isso não foi aprovado no Senado. Esse projeto foi aprovado com algumas alterações, está na Câmara. A Câmara precisa aprovar, depois vai para o presidente. Muita coisa pode mudar. O que a gente tem hoje é o seguinte, manutenção dos contratos de acordo com a lei. Não pagou? Eu, proprietário, posso entrar com uma ação de despejo, cobrar e dar andamento nisso normalmente. Ok. É crível fazer isso? É viável fazer isso num momento de crise? Eu não acho. Por que eu não acho? Porque você vai ficar com o imóvel desocupado. No auge da crise, essa crise, a gente tem duas crises aqui, né? Uma crise sanitária. E aí depois vem a crise econômica. Então terminou a crise sanitária, vai começar forte a crise econômica, e vai acontecer, não vai ter jeito. E aí na crise econômica eu vou estar com o imóvel desocupado, vou ter que pagar IPTU e se for num prédio, o condomínio também. Então o proprietário tem razão em cobrar? Tem razão em cobrar, o imóvel dele está ocupado. Mas o locatário também muitas vezes não pode abrir. Então vamos sentar e vamos conversar. Marcelo, é simplesmente uma conversa. Tá? O que a gente tem pedido para os locatários é para que eles demonstrem para a gente a redução no faturamento deles. O seu faturamento foi prejudicado em quanto? Em 30%, em 20%. Ok, me mostra esses números, porque aí eu vou conversar com o proprietário. E aí eu mostro para ele, o proprietário. Eu faço a intermediação. Legal. Eu faço a intermediação. E isso sem processo. Isso sem processo, Marcelo. Isso se o locatário entrar em contato comigo de um contrato que eu fiz, exatamente. Exatamente. Eu já consigo pedir os documentos para ele, faço essa análise, converso com o proprietário e explico as consequências. Legal. A decisão não é minha. Eu explico as consequências, a decisão é das partes. Tá? Okay. Eu estava conversando com um advogado que também é membro do BNI, o Dr. Hugo Pina, e hoje. E ele falou, ele está com um caso no escritório dele, a pessoa alugou uma casa,
transformou metade da casa numa cozinha industrial, e antes da crise ela já vendia marmitas pela internet. Ok. E ela foi pedir abatimento de 50% no aluguel. Putz. E ele falou, tudo bem, me manda os documentos que comprovam isso. E ela não tem. Porque o negócio dela agora está voando. E está voando mesmo. Exato. Mas vendendo. Exato. E já era o negócio dela, o business dela. Era vender marmitas pela internet, ponto. Legal. Né? Então, a gente vê pessoas que vão acabar se aproveitando de uma ou outra situação. E, infelizmente, isso vai acontecer sempre. Né? E, você está conseguindo êxito nesse processo? As pessoas estão sendo maleáveis, estão sendo flexíveis? Como que está sendo esse processo? As pessoas estão sendo maleáveis, elas estão entendendo. É óbvio que algumas... Ninguém quer perder faturamento, ninguém quer perder renda. Isso é óbvio. Mas elas têm entendido. Quando a gente fala, ok, então vamos rescindir o teu contrato, a gente desocupa o teu imóvel, a gente faz um acordo para ele desocupar, sem maiores problemas. Desculpa. E aí, só que o teu imóvel vai ficar vazio. Lembra, a gente está desocupando o teu imóvel no meio da crise. E agora a gente vai ter que alugar um imóvel no meio da crise. Não vai alugar pelo valor que estava alugado, isso é fato. As avaliações já estão caindo. Né? Mas tudo bem, se a sua decisão é essa, não tem problema, você mantém o seu imóvel. Né? Enfim, a decisão não é minha, a decisão é do cliente. O que tem acontecido muito, a gente consegue fazer essa negociação de, ok, eu te isento de um mês e lá na frente você me recompõe esse valor. Ok, pagava ali R$1.200, só para arredondar o número, de aluguel por mês, eu te isentei um mês de aluguel, quando retomar você me paga R$1.200 mais R$300 por mês por 4 meses. Pronto, você me recompôs o principal. É óbvio que Perfeito. A gente entende que não vai ter correção monetária de juros, nem multa em relação a isso. Tem que ter bom senso, Marcelo. Tem que ter muito bom senso nessa hora. É uma situação que está atingindo todo mundo. Está atingindo todo mundo. Né? Nós conhecemos negócios que abriram e um mês depois veio a quarentena e são negócios que não funcionam de portas fechadas. Né? Cara, então... no meio de tudo isso, quais são as oportunidades imediatas? O que a gente já tem de oportunidade já dentro do mercado? Imediatamente, a gente pode falar em portabilidade de financiamento. Como é que funciona isso? Quando a gente fala em portabilidade, a gente não fala só de portabilidade de plano de saúde, portabilidade de linha telefônica, não. A gente consegue fazer a portabilidade de financiamento bancário. Legal. Como é que funciona a portabilidade de financiamento bancário, Marcelo? Funciona da seguinte forma. A gente faz uma análise do contrato de financiamento bancário que a pessoa tem com uma determinada instituição financeira, tá? E vê qual é a taxa de juros que essa instituição cobra. Tá. Com base nisso, isso quem vai informar é a própria instituição financeira, informa direto para o cliente, tá? Com base nisso, o que o cliente faz? Vai em outra instituição financeira e fala, isso é o que eu tenho no meu banco, o que você me dá? O que você melhora na minha taxa de juros? Eu consigo diminuir isso para tanto. Legal. Tá? Eu fiz um planejamento financeiro aí de renegociação, né? Em que ele Exatamente. Legal. Exatamente. Eu fiz isso para um cliente recente mesmo, terminou começo de março. E aí ela me falou, pô, mas caiu R$300 a minha parcela. Eu falei, não, eu sei, mas quantas parcelas faltam? Faltavam 19 anos para ela pagar o apartamento. Tá? Deu um total de R$70 mil quase, aproximado. Caramba. Tá? Valores atuais. Então existe uma diferença. Tá? Isso é uma oportunidade imediata. Tá? Legal. Uma segunda oportunidade imediata. Você estava com o seu plano de negócio pronto. Daí faltava o quê? Faltava tirar do papel, efetivamente tirar do papel. Você precisava do imóvel para estruturar o imóvel e começar. Ok. Puxa, mas eu vou alugar um imóvel agora? É uma boa hora da gente pensar nisso. Porque a gente consegue trabalhar com uma carência inicial do próprio aluguel, tá? Só que a gente vai trabalhar com um imóvel que o valor de locação já está abaixo do mercado. Por quê? Por conta da crise. Se a gente deixar esse mesmo imóvel, esse mesmo ponto comercial, com o valor pré-crise, desculpa, a gente não vai conseguir. Ele não vai conseguir alugar. E aí não tem benefício. Então os proprietários já estão diminuindo esses valores de locação.
Tá? É sensível isso. A gente já percebe isso. Qual é a vantagem de você fazer uma negociação dessa agora, neste momento? A vantagem justamente é que a hora que a gente sair dessa crise, você vai ter um ponto comercial por um valor um tanto quanto inferior ao de mercado, ao que esse imóvel poderia voltar a valer. Ah, mas tem um reajuste anual, os contratos de locação prevêem geralmente IGPM. Sim, tem reajuste anual. Só que o reajuste não vai fazer teu contrato chegar no nível de mercado de novo. Ele vai recompor aquela base de cálculo, né? Aquele valor do aluguel. Esse que o reajuste anual faz. Outra oportunidade imediata é a compra de um imóvel. Nossa, mas eu vou comprar imóvel no meio da crise? Por que não? Pessoal, dentro disso, né? A gente enxerga um leque enorme nesse processo. Enorme. E o que acontece, o que eu falo muito é o seguinte, o dinheiro não sumiu. Quem tem dinheiro, tá com o dinheiro guardado. Perfeito, perfeito. Entende? Às vezes a gente fala dessa forma... Dinheiro parado também não vai gerar nada, né? Não vai gerar. Não vai gerar. Então, ok, tem um valor guardado, por que não comprar um imóvel agora? Compra e espera. Mas por que eu faria isso na crise? Uai, porque a base de cálculo aqui está mais baixa. Tá? Bancos também financiamento mais baixo para imóveis, né? Sim, porque as avaliações caem, Marcelo. Uma linha já incrível, né? Já deu desconto. As avaliações caem. As avaliações caem, e aí as taxas de juros caem. Então, é um momento bom para investir em imóvel. Eu vou trazer 3 exemplos para vocês que aconteceram hoje, aqui no escritório e na imobiliária. Eu mostrei 2 casas pela imobiliária hoje, para locação, tá? E a gente deve fechar a locação nas 2 casas. Pelo menos os 2 interessados já enviaram os documentos, já estão em análise. Os proprietários já aceitaram as propostas. Bacana. Eles queriam um valor, era um valor pré-crise, que a gente manteve esse valor, como a gente apresentou esses imóveis, e os interessados já fizeram propostas inferiores e os proprietários aceitaram. Então isso demonstra o que eu estou falando. Um imóvel comercial e um imóvel residencial. E eu vou te trazer um exemplo de uma casa que está à venda. Está à venda já questão de 8 meses, tá? E não tinha interessado. E hoje apareceu uma pessoa já perguntando, qual é a forma de pagamento? Aceita financiamento? Se eu te der um outro imóvel em permuta de parte do valor, a gente consegue negociar? Legal. Perfeito. Perfeito. É isso que eu quero. O mercado não pode parar. O mercado não vai parar. O mercado não vai parar. E aí é o que eu digo. Você está falando, Rubens, ontem a gente estava falando sobre o protagonismo, né? E o protagonismo da sua história, de como você vai lidar com a situação, né? Em ser responsável por aquilo que você faz. E vem a encaixar exatamente nesse processo agora. Né? Não é a hora da gente parar, é a hora da gente acelerar. Né? Então, assim, planejamento rápido, ações rápidas, né? É lógico que tudo muito bem olhado, muito bem, né, desenhado, mas não ter medo de agir, não ter medo de tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Porque, como você acabou de falar, né, o mercado não parou, o dinheiro existe, está no mercado, né, e a gente precisa saber como trabalhar tudo isso estrategicamente. Até porque enxergar essas oportunidades que o mercado está oferecendo, principalmente no que nós estamos tratando hoje, que é o mercado imobiliário, a gente tem que ter um jogo, né, estratégico. É um jogo de xadrez, né, Rubens? Porque são estratégias aí que vão definir o quanto que eu vou ganhar lá na frente, né? Não estamos falando só do agora, né? A gente está falando aí lá na frente. Longo prazo, né? Quando você fala de renegociação de aluguel, por exemplo, que você estava tratando, é um assunto que, é preferível você renegociar o aluguel, né? Flexibilizar nesse momento de crise, do que você ficar com o imóvel fechado. Né? Claro. E aí tem todo o custo para você manter um imóvel. Então, pessoal, falar para vocês, o que a gente quer passar de mensagem é que
existe oportunidade no mercado, existe uma fatia enorme, principalmente no mercado imobiliário, que se você ainda não investe, você ainda não faz negócio, né, ou estava pensando em começar a fazer, cara, existem profissionais que podem te ajudar, né, nesse momento de decisão e de fazer um planejamento estratégico para você tomar as ações necessárias para manter o curso do seu planejamento, ou se não tinha planejamento, está na hora de fazer, está na hora de montar. De criar um planejamento, E não deixar no papel, né, Rubens? Tem que tirar do papel, tem que agir, né? Atitude... Antes feito que perfeito, né, Marcelo? Antes Vamos feito lá. que perfeito. E você tocou num ponto, se você me permitir, Marcelo, muito importante. Quando a gente fala de oportunidade, a gente não fala da oportunidade presente. A gente imobiliza. Eu vou responder depois a pergunta, tá? A gente imobiliza um valor num imóvel. Tá? Por que a gente faz isso? Porque ou a gente vai ter um rendimento sobre esse valor, né? É como se a gente aplicasse um valor num fundo de investimentos, numa poupança que tem um retorno que é muito baixo. Só que a gente tem uma ideia que a gente vai ter um retorno mensal, ou então a gente vai fazer o que a gente chama de alavancagem financeira. Eu compro por um preço e vendo por outro. Se essa é a minha ideia, e tem muita gente que vive disso, eu tenho clientes que são investidores de imóveis, que sobrevivem. Exatamente. Esses investidores de imóveis, e aí tem a questão, eu acho que você vai entrar ainda nesse ponto, que é falar sobre leilão e as oportunidades que tem de leilão. Cara, agora vai chover leilão de imóveis, né? Agora vai chover leilão de imóvel. O investidor de imóvel está nadando de braçada, tá? O que vai acontecer nessa brincadeira? Vai acontecer o seguinte, ele vai arrematar um imóvel. Vamos lá, eu vou trazer isso para cá. Se a gente comprar um imóvel hoje, no mercado, fora do leilão, esquece leilão. Se a gente compra um imóvel hoje e o valor dele já está mais baixo, sim, o que a gente consegue no pós-crise? Vender pelo valor de mercado. Boa. E o que a gente faz? Eu comprei um imóvel, fiz uma locação nele, locação residencial 30 meses, 2 anos e meio, tranquilo, não tem mistério, não tem risco. O risco é muito baixo. E aí eu vendo pelo valor de mercado, ou seja, eu vou conseguir alavancar o meu investimento. Tá? Agora imagine o seguinte, o imóvel vai a leilão. Por que o imóvel vai a leilão? Vai porque tem uma dívida, geralmente. Pode ser uma briga de coproprietários, mas vamos considerar que ele tem a maioria dos casos é por dívida mesmo. Isso. Ok. O que a lei fala? Eu não vou ficar falando de lei, artigo de lei, eu não vou ser maçante nesse extremo. Mas o que a lei fala? Uma aula, né? Aí... Pô, 7h30 da noite, o advogado falar de lei aí não dá, não é? Ninguém merece muito isso. Mas vamos lá. O que a lei basicamente fala? O imóvel pode ser arrematado por até 50% do seu preço de avaliação. Tá. 50%. Tá? Mas isso não acontece? Acontece. Eu já vi apartamento aqui no escritório, tá? Apartamento arrematado por cliente nosso, avaliado em 1.100.000, que foi arrematado por 547 mil. Caramba, velho. Bom apartamento. São Paulo, Paraíso, tá? Enfim, bom apartamento. Tá? Isso acontece lance único. Lance único. Caramba. Tá? Isso acontece. Por que tem leilão tão bom que é arrematado com lance único? Não sei. Não sei, mas acontece. Tem uma então, pergunta boa aqui da Letícia, mas ela está falando com relação ao aluguel na questão de ceder o imóvel para negociação, quando ele não cede para negociação, e depois tem também uma outra advogada perguntando se pagar o aluguel ou comprar financiado, né? Qual que é o melhor momento aí para montar um escritório, né? Pagar um aluguel ou comprar financiado. Mas vamos concluir a parte do leilão aí, depois a gente volta para responder essas perguntas. Se tiver mais perguntas, pessoal, vai fazendo as perguntas que a gente volta e vai respondendo todo mundo, tá bom? Perfeito. Então, quando você consegue hoje arrematar um imóvel com uma avaliação feita no momento da crise, horas, o valor de mercado já caiu. A avaliação já vai ser mais baixa ainda. Se você consegue uma boa arrematação, e isso depende de você,
A gente faz todo um estudo de até quanto que o investidor pode chegar nessa arrematação. Só para entender, se o investidor me fala, eu tenho 500 mil para investir, ele não pode arrematar um imóvel de 500 mil. Porque existem diversos outros custos, existe um prazo para desocupar, para regularizar. Então, a gente faz esse estudo, faz esse cálculo para ele. Tá? Então, o que acontece? A avaliação na crise já é mais baixa que a de mercado. Okay. Você arremata por metade do preço. Você arrematou, o que você faz? Vamos supor que é um apartamento. Faz uma locação residencial. 30 meses. Tá. 30 meses, tá bom? Já considera o seguinte. As locações costumam girar em 0,4% do valor de mercado do imóvel. Não é do valor que você pagou nesse imóvel. Tá. Então, se você arremata um apartamento por metade do preço, e você aluga a 0,4%, na verdade você está ganhando 0,8% ao mês. Pronto. Perfeito. Você já tem um investimento extremamente seguro, extremamente rentável para os dias de hoje. Tá? Faça uma locação por 30 meses. Daqui a 30 meses você informa o seu locatário, isso a gente consta em contrato, que aquele imóvel vai ser vendido, oferece preferência, se for o caso de oferecer preferência para o locatário, e vende pelo valor de mercado. Deixa eu te perguntar uma coisa, que está muito dentro do que você está falando agora. Quando que começa a fazer sentido para a pessoa investir nesse processo e qual a porcentagem que ela pode considerar que ela está fazendo um bom negócio, um ótimo negócio? Em termos de retorno? Em termos de rentabilidade, em retorno. Porque na venda, você disse? Ele está comprando o imóvel, né, ele está adquirindo um imóvel novo, né, então ele está adquirindo patrimônio, bacana, legal. Né, vai botar esse imóvel para vender ou vai alugar esse imóvel. Quando que passa a ser vantagem para ele investir nesse projeto, nesse processo de leilão e a porcentagem que começa a fazer sentido, né, da sua expertise aí, o que você pode passar para a gente? Isso varia de pessoa para pessoa, Marcelo. Okay. Tá? Por que isso varia de pessoa para pessoa? Porque tem gente que vai fazer uma alavancagem financeira, então ela vai num tipo de imóvel certo, que a gente sabe que vai ter uma comercialização um pouco mais rápida, um pouco melhor. Existem imóveis que permitem essa análise. E ela vai fazer uma porque ela precisa de um valor num determinado período e a gente consegue, de certa forma, isso para ela. Tá? O que a gente tem visto aqui no escritório é o seguinte, a gente consegue com segurança 50% de retorno. Tá? Numa operação que vai te levar 1 ano e meio a 2. Então você está colocando 25% ano. E assim, muito seguro. Muito seguro. Já teve caso no escritório que a gente conseguiu 82% de retorno numa operação que durou 14 meses. Caramba! Por quê? Porque o cliente arrematou, a gente regularizou o imóvel, então isso levou um tempo, levou uns 10 meses para regularizar, para desocupar, colocar em nome dele. Isso é normal na parte de leilão de imóveis. E colocou à venda. Bom, mais 3 ou 4 meses vendeu. Quando a gente fez essa apuração de lucro bruto, lucro líquido, o lucro líquido dele foi de 82%. E quando eu falo lucro líquido, é descontando tudo que ele pagou nesse período, comissão de leiloeiro, honorário de advogado, comissão do corretor de imóveis e imposto sobre o lucro imobiliário de 15% sobre o lucro. Tá? Então ele conseguiu um retorno líquido de 82%. Existem casos que não vai dar, existem casos, dependendo do imóvel, que ele vai ficar muito próximo. Tá? Isso acontece muito com quem está iniciando. Falar, eu não quero dispor de um valor muito grande, então tá bom, vamos fazer uma brincadeira? Vamos arrematar um imóvel bem mais barato? Vamos, ok, o teu retorno vai ser bem menor também. Tá? Mas ele percebe que dá certo. Ele percebe que dá certo. Dentro do que eu estou falando com você aqui, veio uma pergunta do direito imobiliário. Tenho essa mesma dúvida porque é 0,4 hoje e até um número razoável. Mas se a Selic voltar ao patamar que estava, né, então continua sendo razoável? Não continua? Então você já está praticamente respondendo a pergunta dele, né? Mas o que você... Sim. Na verdade, incluir esse processo todo aí, né? Tem diferentes, eu entendi, tem diferentes investidores, né? Tem um cara que é mais... Existem. Tem um cara que é mais conservador, tem um cara que é mais arriscado, tem um cara que está entrando no mercado,
né? Tem um cara que já conhece Isso. o mercado. Então vai muito também do posicionamento e do momento que ele está vivendo, né? Isso. Deixa eu só fazer uma explicação a respeito da pergunta que o perfil do direito imobiliário, aliás, é uma honra ter esse perfil participando aqui, enviou. Quando ela fala que 0,4 é algo muito bom, 0,4 é algo muito bom numa locação. Tá? Dependendo do imóvel, ela vai girar 0,25, 0,3% sobre o valor de mercado do imóvel. Tá? Então 0,4 é algo bacana. É um retorno muito bacana. Tá? Com o retorno da Selic, o que acontece? O problema é que a situação é que a gente arremata o imóvel muito baixo. Tá. Se você pensar 50%, 40% do valor de mercado dele, é muito baixo. É muito baixo. Você realmente ter um apartamento de um imóvel de um padrão diferenciado, numa região diferenciada, com um valor que você não conseguiria fazer. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a média de valor do imóvel? Esses imóveis que vão para leilão. Todos. Todos eles. os tipos. Mas, assim, todos os tipos. Não tem. Ou assim, não tem uma média? Qual que é Não tem média. Não tem média. Eu vou te dar alguns rápidos exemplos para a gente também não ficar perdendo tempo da nossa conversa com isso. Mas a questão de 3 meses atrás, leiloou uma casa em Caraguatatuba. Essa casa estava avaliada por 90 mil. Era um leilão diferente, então ele não precisaria seguir a regra de 50% do valor de avaliação. Tá? E ela foi a leilão por 15 mil reais. Era uma casa simples, a 1 quilômetro da praia, mas ok. Então era uma casa por 15 mil reais. Ok? Existe hoje em leilão uma cobertura no bairro dos Jardins, do Jardim Paulista, na cidade de São Paulo. A cobertura tem de área útil 1.300 metros quadrados, dá mais de 2.000 metros quadrados de área total. Acho que são 8 vagas de garagem. Ela está avaliada em 16 milhões e está em leilão pela bagatela de 11 milhões. Caramba. Então você tem de todos os valores. Tá? Essa cobertura ela tem uma situação muito peculiar. Ela tem público para isso, né? Só que o condomínio dela custa 25 mil reais por mês e o IPTU mais 10 mil reais por mês. 35 então, teu imóvel lá. Parado. 35 mil de saída, para você não acender uma lâmpada lá. Enfim, é complicado, né? Muito complicado. Então, e aí, nesse meio, nesse intervalo de preço, você tem imóvel de todos os valores. Mas eu preciso de um valor muito alto para começar? Não precisa. Eu tenho um cliente que começou arrematando com 200 mil, tá? Que é um valor, você precisa de algum valor para iniciar se você precisa. E hoje ele arremata, ele saiu do emprego para viver disso. Tá? Mas eu preciso de 100% do valor do leilão? Não necessariamente. A gente consegue muitas vezes trabalhar com proposta. Legal. Eu faço uma proposta, eu pago 25%, o resto eu parcelo. Deixa eu te perguntar um negócio. Claro. É o perfil do que acabou de falar aqui, direito imobiliário. Ele fala que o profissional, o advogado, ele precisa ser especialista em leilão, né? Nem todo advogado imobiliário é especialista em leilão. Tem que ter mais uma credencial. Como que funciona, Rubens? Não existe uma pós-graduação em advogado de leilão de imóveis, tá? Foi o que eu acho que eu falei no começo, salvo engano. A parte de assessoria para arrematação de imóvel em leilão está dentro do direito imobiliário, tá? Legal. Só que ela é uma parte específica do direito imobiliário. Tá. Não é todo advogado mesmo do direito imobiliário que vai trabalhar com isso, tá? Então, eu vejo, às vezes, a internet tem muita coisa boa e às vezes tem algumas dicas que a gente não concorda muito. Eu já encontrei mais de uma vez pessoas falando, para arrematar é só ler o edital do leilão. O edital são as regras do leilão, para aquele leilão específico, além do que está na lei. E aí eu falo, puxa vida, se é só ler o edital do leilão, por que eu,
e outros advogados, amigos meus, que trabalham com leilão de imóveis, por que nós chegamos a vetar 70% das análises que a gente faz? Não é só ler o edital? E aí o que a gente vê muito acontecer é a pessoa que lê o edital, arremata com base no edital, e depois não consegue desocupar um imóvel, não consegue regularizar um imóvel, depois descobre que tinha uma dívida para pagar às vezes até estava no edital, mas ela não sabia que aquela dívida seria dela. Então, sim, é muito importante ter o amparo de um advogado nessa área, tá? E não é só falo que não é uma consultoria, o que você me diz desse leilão? Não. Eu trabalho desde a análise financeira do leilão, passo pela segurança jurídica, faço a análise do até quanto o meu cliente pode oferecer de lance. É uma disputa. Entra no leilão, eu e você, Marcelo, eu dou um lance, você cobra, eu dou outro lance, você cobra, aí entra um terceiro que dá um outro lance. Até quanto você pode ir? Eu faço esse cálculo. E eu falo, eu sou taxativo, chegou no cálculo, você está fora do leilão. Não dê nenhum lance. Por quê? Porque é emocionante o fechamento de um leilão. Eu falo que é mais emocionante o final de Copa do Mundo, porque isso vai mudar a sua vida. A final da Copa do Mundo não vai. A verdade é essa. Não muda, você vai ficar feliz, tá? Mas essa também. Aproveitando que você está falando aí, o André Luiz está fazendo 2 perguntas aqui que eu acho que dá para você matar as 2 aí rápido. Qual que é a média de tempo para desocupação do imóvel do leilão? E qual a porcentagem dos custos que o advogado cobra para fazer esse processo todo de desocupação? Essa consultoria toda, né? Qual que é a porcentagem? Como que funciona? Tá, então eu vou te dar uma ideia disso. Então, o que está falando, eu faço assessoria desde a análise financeira, vale a pena, não vale a pena, análise jurídica, é seguro, não é seguro? Advogado fala muito de segurança jurídica, tá? Em outras palavras, meu amigo, vai nesse, não vai nesse, tá? Por que nesse eu não posso ir? Esquece, não vai nesse porque esse está ruim, pronto. Não é seguro juridicamente, os termos técnicos são esses, tá? Mas nesse você não vai. E eu tá? Eu acho que não era nem o... Bom, eu vou responder a pergunta dele. Os meus honorários eu só cobro quando o meu cliente efetivamente arremata. Se eu faço todo esse trabalho, meu cliente entra no leilão, dá lance e não arremata, eu não cobro. Por que eu faço dessa forma? E por que diversos advogados que trabalham com leilão de imóveis fazem dessa forma? Porque o cliente passa a nos enxergar como um verdadeiro parceiro. Okay. E é o que nós somos dele. Nós somos parceiros dele, desses clientes. Então, arrematou. Aí vem a parte, ele vai pagar o leilão, o lance dele, ele vai pagar a comissão do leiloeiro, geralmente de 5% sobre o valor que fecha o leilão. Tá? Okay. Vai pagar os honorários do advogado, ali da forma como ele combinou. E aí o meu outro trabalho começa. Isso tudo está no valor que eu cobro. O valor que eu cobro é fixo. Tá? Qual é o outro trabalho que eu faço nessa situação? É desocupar o imóvel. Tá? Esse processo de desocupação aí dá muito trabalho, cara? Não. Eu já vou falar sobre isso. Isso é interessante, Marcelo. Isso é interessante. Tá? É que eu fico empolgado para saber do resultado final. Nossa senhora, é maravilhoso isso. Então, é desocupar o imóvel e regularizar o imóvel. Então, eu vou entregar esse imóvel para o meu cliente vazio, desocupado de pessoas e coisas, em nome dele. Matrícula do imóvel em nome dele. Lembra daquela frase? Foi muito divulgada, aliás, é sempre muito divulgada, quem não registra não é dono? Sim. Não adianta você ter a carteira de imóveis e registrar. Por que não costuma dar trabalho desocupar um imóvel? Porque geralmente a parte que perde esse imóvel, ou seja, o devedor, que é proprietário daquele imóvel, o imóvel foi ao leilão, você foi lá e arrematou. Então essa parte contrária, geralmente ela tem um advogado. Ok. E esse advogado, se tiver um mínimo de bom senso, e geralmente eles têm, eles sabem quais são as consequências da não desocupação do imóvel. Grosso modo, o que a gente faz? Eu entro em contato com esse advogado. Doutor, nada pessoal, meu cliente arrematou o imóvel do seu cliente. Vamos combinar a desocupação?
De quanto tempo o seu cliente precisa? 60, 90 dias? Ok. Eu não vou conseguir regularizar a matrícula desse imóvel em menos tempo que isso. Não dá. Não sai. Tá? Flexibiliza 90 dias. do processo. Flexibiliza, dá 90 dias, não tem problema. Ah, eu preciso de 60, meu, fica 70 dias. Ok? Ok, perfeito. E quais são as consequências caso essa pessoa... Isso eu faço em todas as arrematações. Esse contato eu falo para os meus clientes. A gente vai por esse caminho. Okay. Se não, porque não custa para a gente. Tá? Se não der certo, por que não daria certo? Às vezes a pessoa que está ocupando o imóvel fala, não vou sair. Eu não vou sair, me tira. Ok, eu vou tirar. E aí é uma situação desagradável, mas que faz parte do negócio, que acontece da seguinte forma, a gente pega um fiel depositário, que é um auxiliar da justiça, vai com um oficial de justiça, arromba o apartamento, geralmente a pessoa saiu para trabalhar, a gente faz isso durante o dia, e a hora que a pessoa chegar à noite, a chave dela não entra na portaria, ela não pode entrar no prédio. Tá. Entendi. Essa é a consequência. Essa é a consequência. Então, doutor, quanto tempo o seu cliente quer para desocupar? É uma boa responder, é uma boa ideia responder, é uma boa ideia negociar esse prazo. Legal. Rubens, não querendo te cortar, a gente tem 10 minutinhos para a gente concluir todos os assuntos, tá? Eu só queria que voltasse lá na parte do aluguel e passasse, é vantajoso comprar o imóvel para se montar um negócio ou um escritório ou alugar. E também, se o cara não flexibiliza, o dono do imóvel não flexibiliza o contrato na hora de pagar o aluguel, né, que são duas perguntas que ficaram lá para trás lá e a gente responde elas e conclui aí o assunto. O assunto é muito perfeito. Bom. É muito bom. Ele corta, né, a live em 1 hora, então não dá para a gente fazer mais de 1 hora. Mas tá não, perfeito. Muito assunto, muito pertinente, muito bom. Excelente assunto. Vamos lá. Não, perfeito. Então eu vou começar pela pergunta de o que acontece se o proprietário não flexibiliza o pagamento dessa alocação. O proprietário vai ter razão hoje, no atual cenário jurídico e legislativo, o proprietário vai ter razão em cobrar esse valor. Tá? O que vai acontecer dentro do judiciário? Não consigo te dar essa certeza. A gente já tem decisão liminar, a decisão liminar é uma decisão que é dada no início do processo, tá? Pela qual os juízes autorizaram o desconto imediato de 30% do valor do aluguel. Tá. Um pedido que partiu de um locatário. Num cenário péssimo, onde não tem negociação, e aí o locador que está no imóvel para de pagar o aluguel. Simplesmente o locatário para de pagar o aluguel. O locatário para de pagar o aluguel. O locador vai entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento. Tá, mas aí nós estamos falando agora desse processo. Está tudo parado, né, o judiciário? Ou está trabalhando... Está trabalhando a portas fechadas. Está trabalhando. Marcha lenta, portas fechadas, está tendo expediente, assim, às vezes home office. Aqui em São João o fórum está fechado, é só plantão judiciário. Então são casos urgentes. Ah, não, eu vou pegar esse contrato, eu vou entrar com despejo de falta de pagamento e quanto tempo que isso vai me levar? Eu não sei, é uma ação judicial. A ação judicial demora. Ok. Tá? Então essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta era se um escritório, se vale a pena comprar ou alugar. Veja bem, desde antes do período de crise, até pelas taxas de juros que o Brasil vem apresentando, eu já tenho clientes no escritório que já estão saindo do aluguel para o financiamento. Por quê? Porque eles já passaram a entender que o valor que ele pagaria de financiamento já é similar ou até mais baixo que um aluguel. A gente já teve um estudo desse aqui no escritório. O valor que ele pagaria de financiamento mensal seria mais baixo que o de aluguel. Pouca coisa, mas já começa a valer a pena. Exato, o patrimônio é seu. Se você não quiser terminar de pagar esse financiamento e vender esse imóvel, você consegue. Então você recupera uma parte. Tá bom? Então, por essa questão de valor e de taxa de juros, comprar parece uma excelente opção. Mas é claro, demanda um estudo isso. Demanda um estudo. Legal. Tá? Rubens, se hoje o cara procurar
Desculpa, tem mais algum detalhe aí? Não, eu ia só fechar, mas pode falar, pode falar. É isso que eu queria ver contigo. Se hoje uma pessoa que é inexperiente do assunto e queira explorar esse processo todo aí na parte, né, de entender sobre leilão, entender sobre como fazer, como que você pode ajudar essas pessoas? Você tem uma consultoria para isso? Ou até mesmo um advogado que não trabalha na área ou não conhece muito do processo? Tenho. Como é que você pode trabalhar essa ponte aí de contato, Rubens? O que eu tenho feito, o meu Instagram, na verdade, o meu Instagram pelo qual eu tô logado aqui, eu só divulgo coisas de direito imobiliário, basicamente coisas de direito imobiliário, e isso inclui tanto direito imobiliário puro e simples quanto leilão de imóveis, inclusive até algumas oportunidades de leilão de imóveis eu divulgo aqui na conta. Nesse período eu tenho feito muitas reuniões online, onde eu explico, onde eu demonstro por planilhas, enfim, mostro realmente como funciona, quais são os custos envolvidos, né? E também, acabando esse período de quarentena, a gente retoma as reuniões presenciais, que são sempre muito boas para a gente mostrar isso, né? Legal. Cara, qual que é o contato aí do teu Instagram? O pessoal que não te segue, começar a te seguir aí? Rubens Capistrano. Rubens Capistrano. Legal. Isso. Boa. Tudo junto, exatamente. Tem mais alguma coisa aí para fechamento, Rubens? O que você pode trazer para a gente aí, né, desse momento, aprendizado e os desafios que você está enfrentando aí e o quanto está sendo emocionante tudo isso, né? É uma emoção. Tem que fazer a limonada, né? Exato. E haja limão agora, né? É uma emoção que não acaba. Mas o aprendizado é aquele de sempre, Marcelo, que a gente já falou tantas vezes. Não pode parar. Legal. Não pode parar. Eu tenho visto colegas, tanto do ramo do direito quanto do ramo da corretagem de imóveis, que eu atuo nas duas frentes, falar que o mercado está parado. O mercado está parado. Eu falo, ok, o mercado diminuiu porque existe um receio muito grande de todo mundo, isso é natural, isso acontece mesmo. Mas não está parada. Eu estou no escritório, o foco mudou, passou a ser renegociação dos contratos de locação, portabilidade e financiamento, e na imobiliária hoje a gente teve 3 propostas. Legal. Então o mercado não está parado, tem gente se movimentando, e as pessoas que estão se movimentando nesse momento são as pessoas que vão sair na frente no pós-crise. Isso é fato. Cara, eu trago da sua mensagem aí com relação a isso de estar preparado, né? E pensar o seguinte, o mercado diminuiu, mas não está parado. O que o Fábrica de Empresários tem proporcionado, principalmente nessa série de lives que a gente colocou como lives extraordinárias, exatamente para passar um pouco desse momento para as pessoas, para os empresários, para os empreendedores, para os seguidores que seguem aí o Fábrica, é trazer essa mensagem realmente de planejamento e ação, né? De ter atitude, de não parar, né? E mais do que isso, não ficar só no emocional, né, cara? Porque o emocional, né, vai ter o dia que você tá, né, na vibe toda cheia de energia, e vai ter o dia que você não vai estar muito bem, que não vai estar legal. E aí você precisa usar um pouco a razão do processo, né? Você precisa começar a botar o pé no chão, botar sim as coisas, né, tudo no papel, devidamente, né, esclarecido, planejado, estruturado, mas agir, né, e ter ação aí com força, com foco, com determinação, porque aí sim, né, vai sair lá na frente e vai ter resultado, né, de tudo aquilo que a gente planta, né? A gente que é do BNI, a gente sabe exatamente o processo, né, de semear. Então, semeia hoje, planta hoje para colher lá na frente. Exato. A gente faz uma floresta, de uma semente a gente faz aí, né, muita coisa. Então, não deixar de movimentar, não deixar de fazer, não deixar de conversar com os fornecedores, com, né, as pessoas, com os parceiros de negócio, fazer muito networking. Nesse momento é essencial networking. Então, cara, quero te dar parabéns aí pela explanação do assunto. Né? A gente vê o quanto você é especialista realmente no negócio, sabe do que está falando, tem propriedade para isso. E
espero que tenha sido, né, motivador pelos comentários aqui. O pessoal gostou bastante, foi muito esclarecedor. Eu vi. E, cara, sensacional. Com certeza nós vamos ter mais oportunidades aí para estar junto. O Rubens, ele tem um escritório lá em São João da Boa Vista, mas atende estado de São Paulo inteiro. Tem um escritório também lá em São Paulo, né? E exato. o que precisar desse cara, Fábrica de Empresário, assina embaixo aí, valida o trabalho desse excelente profissional. Cara, obrigado mais uma vez. Amanhã a gente tem live de novo, também com uma advogada, Letícia Siqueri, que também é parceira sua aí, né? É parceira nossa aqui e participou da... Exato. É parceira de BNI. Então, amanhã a gente tem a live para falar um pouco da oportunidade de mercado. Ela vai falar um pouco com os advogados que estão iniciando o projeto, né? Que estão começando a carreira. Então, ela vai trazer um pouco do tempo que ela está trabalhando, do desenvolvimento dela de mercado, né? Trazer um pouco aí de experiência. E eu vou falar um pouco sobre a Fábrica de Empresários, né? E um pouco do que é o propósito nosso de tudo isso aí. Gente, fiquem com Deus. Imperdível. Cara, Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado. E parabéns aí mais uma vez. Espero que a gente cresça bastante e compre bastante imóvel aí de leilão. Oh, com certeza, aí sim. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. Tamo junto sempre. Um abraço. Obrigado. Tira um print da tela, marca eu e o Rubens aí na tela, que a gente vai mandar um material aí do resumo dessa live para vocês, né? Quem tiver marcado, né, marcar Fábrica de Empresários e o Rubens Capistrano, tira aí o print da tela aí, da nossa carinha bonita de barba e posta nas suas redes sociais que a gente vai mandar um presente para vocês aí. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço.